Capítulo 5 do livro Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur. A loucura de Deus. Orai sem cessar e pregai a palavra fiel em termos mais claros do que nunca. Tal conduta talvez pareça a alguns uma espécie de ficar parado e nada fazer, mas a verdade é que isso traz Deus para dentro da batalha, e quando ele vem para vingar-se daqueles que desprezam sua aliança, a vitória vem rápida. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Charles Haddon Spurgeon. As tendências de declínio têm sido contínuas e não intermitentes na história da igreja. Houve uma ocasião em que o cristianismo bíblico não houve ocasião em que o cristianismo bíblico tenha sido ameaçado com o mundanismo e a doutrina falsa. O século XX apresenta um exemplo particularmente tocante desta verdade. A história do movimento evangélico tem sido neste século, em todo o mundo, uma prolongada e frustradora luta contra as influências da teologia liberal e do comprometimento mundano. Começando há mais de 100 anos atrás, a época de Spurgeon e da controvérsia do declínio, o evangelicalismo tem sido constantemente dilacerado e despedaçado pelas mesmas questões que preocupavam Spurgeon. As primeiras advertências de Spurgeon contra o modernismo e o declínio foram, em grande parte, ignoradas. Porém, na primeira década deste século, ficou evidente que o protestantismo ortodoxo estava perdendo a batalha para o liberalismo. Em 1909, um grupo internacional de líderes cristãos comprometidos com a verdade bíblica começou a escrever e publicar uma série de artigos conhecidos como Princípios Fundamentais. Dixon, pastor da Igreja Memorial de Moody, em Chicago, foi o editor responsável pelos artigos. Em 1911, Dixon foi convidado a pastorear o tabernáculo metropolitano em Londres, a famosa igreja de Spurgeon. Desta forma, o quartel-general da batalha contra o declínio acabou voltando ao lugar onde se originara. Os artigos chamados Princípios Fundamentais foram compilados em 12 livros, e a série foi completada em 1915. Financiados por dois empresários da Califórnia, cerca de 3 milhões de exemplares foram enviados gratuitamente a obreiros cristãos ao redor do mundo. Os artigos forneciam uma defesa bíblica sã com relação às doutrinas essenciais, que na época estavam sendo atacadas pelos teólogos liberais. Os princípios fundamentais condenavam o autocriticismo, que impunha pressuposições humanísticas sobre as doutrinas bíblicas e geralmente resultava em incredulidade. Esses artigos defendiam a inerrância e a autoridade bíblica, a historicidade das escrituras, a inspiração verbal, a divindade de Cristo, a doutrina do sacrifício vicário e vários outros aspectos da doutrina bíblica. Colaboradores ilustres incluíam homens como Warfield, J.C. Ryle, Campbell Morgan, Scofield, James Gray, presidente do Instituto Bíblico Moody, Pearson, outro sucessor de Spurgeon no tabernáculo, e Thomas Spurgeon, filho de Charles Spurgeon. Esses livros deram uma origem a um movimento conhecido como fundamentalismo. Por volta de 1919, o movimento se tornara uma força reconhecida. Em maio daquele ano, a Conferência Mundial acerca dos princípios fundamentais do cristianismo aconteceu na Filadélfia e foi assistida por mais de 6 mil cristãos provenientes de várias denominações. O fundamentalismo parecia ter um futuro brilhante, mas a reunião na Filadélfia provou ser o ponto mais alto do movimento fundamentalista. Antes do final do século, a palavra fundamentalista se tornaria uma palavra pejorativa, aplicada mais aos impiedosos aitolás muçulmanos do que aos verdadeiros homens de Deus. O movimento fundamentalista agora está fragmentado e dividido em pequenas facções, e como observamos, um novo tipo de modernismo está levando os cristãos ao declínio. O que aconteceu? Por que o cristianismo bíblico dos tempos modernos tem se mostrado tão vulnerável ao comprometimento doutrinário e à influência mundana? Um fascinante relato do movimento fundamentalista evangélico, em resumo, encontra-se no livro Reformando o Fundamentalismo, o seminário Fuller e o Novo Evangelicalismo, escrito por George Marsden. Ao traçar a história de uma influente instituição de ensino, Marsden narra detalhadamente como o seminário Fuller comprometeu-se e por fim abandonou seu compromisso para com a inerrância bíblica. Aquela escola foi estabelecida com o intuito de oferecer um local de treinamento bíblico conservador, após haver os seminários denominacionais abraçado o liberalismo ou abandonado a fé. Mas em poucas décadas o próprio seminário Fuller sucumbiu na questão da inerrância bíblica. Por quê? O relato de Marsden revela que muitos dos fundadores e primeiros professores do seminário Fuller estavam preocupados com a respeitabilidade intelectual e acadêmica. Almejavam que o seminário Fuller fosse
fosse visto pela elite acadêmica com a mesma estima desfrutada pelas escolas denominacionais liberais. Infelizmente, o clima intelectual da época era quase unanimemente simpático ao ceticismo, liberalismo e humanismo e racionalismo subcristão. A própria comunidade da qual os homens de Fuller procuravam ganhar aceitação estava em guerra contra a teologia que o seminário Fuller tensionava sustentar. A fim de ganhar a estatura que buscavam, os homens do Fuller mostraram-se dispostos a se comprometer. A história dessa escola, portanto, ecoou como uma triste crônica de controvérsia e declínio doutrinário. Quando a loucura é sábia. Seria a respeitabilidade intelectual e acadêmica um alvo digno? Não, se é o mundo que estipula os padrões que determinam o que é ou não, o que não é aceitável. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É tolice buscar a aprovação da sabedoria humana. O alvo em si mesmo é incompatível com a integridade bíblica. O apóstolo Paulo tratou extensivamente deste assunto em sua primeira carta aos Coríntios, percebendo que a verdade bíblica é vista pelo mundo como uma loucura absoluta. Paulo escreveu: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Até mesmo falar em loucura de Deus é chocante, mas Paulo estava usando essa expressão para colocar em foco o conflito entre a filosofia humana e a verdade bíblica. A sabedoria divina nem sempre aparenta ser sábia quando avaliada pelos homens. Em uma época pragmática como a nossa, o que é verdadeiro pode estar em conflito com o que funciona, e o que é correto pode ser profundamente diferente daquilo que é aceitável na avaliação do mundo. Aliás, isso é o que ocorre com frequência, mas isso não demonstra haver qualquer defeito no Evangelho. Pelo contrário, apenas revela a deficiência da sabedoria humana. Paulo defendeu o Evangelho contra a acusação de que ele é inferior à sabedoria humana. O apóstolo não tentou argumentar que a mensagem de Cristo era intelectualmente erudita, mas nem buscou a apreciação ou a estima dos chamados sábios do mundo. Em lugar disso, admitiu que o Evangelho é uma completa loucura aos olhos da sabedoria humana. Ele escreveu: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz constatação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A inferioridade da sabedoria humana. Lembre-se que Paulo estava ministrando em uma civilização que havia sido trazida ao pináculo da glória sob o Império Grego e que agora desfrutava de um avivamento da alta cultura sobre o governo romano. Os gregos antigos consideravam a filosofia como a maior das realizações humanas e construíram a sua sociedade ao redor da mesma. Os gregos cultos levavam sua filosofia a sério.
Havia pelo menos 50 sistemas filosóficos distintos que competiam um com o outro em busca de influência e aceitação. Muitos deles eram declaradamente religiosos, explicando a origem humana, a moralidade, os relacionamentos sociais e o destino humano em termos de um panteão de deuses gregos, de deuses pagãos. Essas filosofias gregas eram muito sofisticadas e se constituíram a base de todas as ações sociais, econômicas, políticas e educacionais. A maioria delas, se não todas, estavam em plena divergência com a verdade revelada das Escrituras. Resumindo, a sociedade grega cultuava a sabedoria humana. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Infelizmente, alguns dos convertidos em Corinto se apegaram ao seu amor pela sabedoria humana e tentaram importá-la para dentro da igreja. Evidentemente, pensavam que a sabedoria humana poderia realçar a revelação divina ou adicionar algo àquilo que já possuía em Cristo. Paulo, para corrigi-los, escreveu o texto que citamos acima. Paulo incluiu uma admoestação semelhante na Epístola aos Colossenses. E cuidado para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Seu argumento é que os cristãos não têm de buscar a sabedoria humana. Ela não traz qualquer proveito espiritual aos não salvos e nada acrescenta ao que o crente possui. Aliás, a sabedoria humana nada tem a oferecer senão confusão e divisão. É importante notarmos que o argumento de Paulo não era contra os fatos naturais ou contra a verdade racional. Ele não estava assumindo uma postura insensata anti-intelectual. Pelo contrário, o próprio Paulo costumava apelar às mentes de seus discípulos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vos removeis no espírito de vosso entendimento. Pensai nas coisas lá do alto. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele não era o anti-intelectual. Para Paulo, toda a verdade era objetiva, inalterável e infalivelmente revelada por Deus em sua palavra. Conhecer a verdade requeria estudo e diligência. E era uma questão de entendimento, não de sentimento. A verdade, enfatizou, deveria ser entendida racionalmente e não discernida por intuição mística. Não conclua que Paulo depreciava a importância da mente. Paulo também não estava na ofensiva contra a tecnologia e a ciência. Medicina, arquitetura, engenharia, matemática e outras ciências haviam conseguido grandes avanços naquela época, como tem acontecido em nossos dias. Paulo não estava condenando qualquer desses campos do conhecimento em si mesmos. Não estava se opondo contra o aprender e o aplicar os benefícios dados por Deus que procediam das disciplinas científicas. Paulo também não teria feito objeção às novas áreas de conhecimento, tais como a eletrônica ou a tecnologia automotiva. Os crentes podem e devem agradecer a Deus pelas bênçãos que podem usufruir dessas ciências, desde que sejam usadas adequadamente, ou seja, enquanto não se tornam base da especulação acerca de Deus, do que é certo ou errado, do bem e do mal ou do significado espiritual da vida. As verdadeiras ciências não constituem qualquer ameaça à verdade do Evangelho. Paulo se opôs à sabedoria humana que residia por detrás da filosofia. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Em outro lugar, Paulo escreveu: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Em contraste com o apóstolo Paulo, o evangelicalismo contemporâneo elevou a opinião humana e a sabedoria mundana e carnal a um nível indevido. Durante a maior parte deste século, a tecnologia evangélica tem se prostrado no santuário daquilo que é acadêmico, procurando assimilar a teologia secular, a filosofia política, a psicologia, o relativismo moral, a teoria da evolução e cada uma das modas acadêmicas. Ao constatarem que essas coisas não são incompatíveis com a Bíblia e com a simplicidade do Evangelho, os cristãos têm frequentemente se mostrar dispostos a torcer e a moldar a verdade divina, fazendo com que esta se encaixe aquelas coisas. Multidões, portanto, têm sido afastadas de uma devoção singular à doutrina bíblica a fim de abraçarem a sabedoria humana. Sem dúvida, o anelo pela aceitabilidade intelectual tem conduzido ao declínio milhares de líderes cristãos e instituições mais do que qualquer outra força. A busca desse objetivo desnorteado, a busca desse
À busca desse objetivo desnorteado, a Igreja moderna tem se mantido zelosamente a 1 ou 2 passos atrás do mundo em seus modismos e sua maneira de pensar. Os evangélicos que regem suas vidas pela Bíblia, portanto, têm necessitado travar uma batalha contínua contra a opinião humana e contemporânea. A determinação de continuar nesta batalha pode estar se enfraquecendo à medida em que mais e mais igrejas se conformam com o mundo. Agora é prática costumeira entre os evangélicos emprestar psicologia e metodologia do mundo. Alguns pensam que pode adicionar a perspicácia humana às escrituras e desta forma batizar a sabedoria mundana de forma a torná-la cristã. Por outro lado, Paulo não manifestou qualquer disposição de incorporar a sabedoria humana à igreja. Em vez disso, ele atacou como a um inimigo desprezível, porque não me enviou Cristo para batizar, para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Sabedoria de palavra vem da expressão grega Sophia Logou, que a tarefa de Paulo era pregar a palavra de Deus, não a sabedoria dos homens. Agora, talvez seja lícito perguntar: é sempre errado apelarmos à sabedoria humana, mesmo no contexto evangélico? Afinal, se a nossa tarefa é alcançar o mundo com o evangelho, por que não procurar expressá-lo de forma atraente à mente humana? Paulo responde essa pergunta dizendo que tentar fazer isso torna vã a cruz de Cristo. E há duas razões porque isso é verdade. Primeiro, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Não podemos torná-la diferente e ainda permanecemos fiéis à palavra. Segundo, é impossível levarmos a sabedoria humana sem com isso rebaixarmos a verdade divina. A sabedoria humana alimenta a vontade própria, o orgulho intelectual e social, as concupiscências carnais e o desejo de ser independente de Deus. Logo, a sabedoria humana e o evangelho são constitucionalmente incompatíveis. Procure conciliar os dois e Paulo afirma: você tornará o evangelho nulo ou inválido. A razão pela qual as pessoas gostam da religião sofisticada e moralidade intelectual é o fato de que estas coisas apelam ao ego humano. E, ao mesmo tempo, a sabedoria mundana escarnece do evangelho precisamente porque ele confronta a presunção humana. O evangelho exige que as pessoas reconheçam seu pecado e incapacidade espiritual. O evangelho humilha as pessoas, convence-as do pecado, chamando-as de pecadores. Além disso, oferece a salvação como uma obra graciosa de Deus, não algo que alguém possa conquistar com seus próprios esforços. A cruz esmaga completamente o orgulho humano. A superioridade da sabedoria de Deus. A sabedoria humana rejeita a verdade de Deus, considerando-a loucura. Aqueles que são sábios, de acordo com este mundo, frequentemente empregam termos como simplista, irrelevante, ingênuo, simples e até tolo para descrever o Evangelho. E é exatamente assim que o Evangelho aparenta ser para eles. Afinal, pode ter relevância para a humanidade moderna ou para o destino eterno dos homens o fato de Jesus ter sido pregado a um pedaço de madeira em um monte remoto de uma região árida deste mundo há séculos atrás? Verdadeiramente não há lugar para as suas obras, para a bondade humana, a benevolência natural ou o mérito religioso. E Deus é tão cruel a ponto de punir os pecadores? Será que de fato somos pecadores tão vis? Desta forma, raciocina a mente caída. Por isso, a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo. Ao falar da cruz, Paulo tem em mente a mensagem do Evangelho. A cruz é central a tudo que cremos e proclamamos. É preciso lembrar que, antes de ser transformada em peças de joalheria que as pessoas usam como ornamento, a cruz era um vergonhoso instrumento de execução. Era o lugar onde os criminosos mais vis eram torturados e mortos. Era o lugar onde os criminosos mais vis... O que poderia ser mais desprezível do que isso? Mas a essência do argumento de Paulo engloba não apenas a parte da mensagem que diz a respeito da cruz, mas toda a verdade salvadora de Deus. A cruz, estando no coração da revelação de Deus, é o alvo central do desprezo humano, mas a verdade divinamente revelada é considerada loucura pelo mundo e está sujeita ao escárnio da sabedoria deste mundo. Paulo confrontou a sabedoria humana no Areópago, em Atenas, logo antes de chegar a Corinto. Os intelectuais atenienses o desdenharam quanto à ressurreição. Ele sabia que enfrentaria o mesmo em Corinto, cidade conhecida por sua devoção à filosofia mundana, ao prazer terreno e aos seus apetites carnais. Um perito em marketing provavelmente teria sugerido a Paulo que mudasse a sua técnica de abordagem, adaptasse sua mensagem, amenizasse os pormenores que sabia que ofenderiam as pessoas,
Faça aos coríntios a respeito de coisas que naquele momento parecessem mais relevantes tanto à vida quanto aos interesses deles. Mas Paulo decidiu nada saber entre vós, eles, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ele não mudaria a sua mensagem para satisfazer os incrédulos, os coríntios. Estes tinham opiniões humanas e filosofia terrena suficientes, sem que Paulo lhes acrescentasse mais. E eles precisavam da mensagem profundamente simples, porém simplesmente profunda, da cruz. Sabedoria humana versus loucura de Deus. Embora a mente natural veja a cruz como ofensiva e tola, para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é o ápice da sabedoria divina e a demonstração de sua superioridade. A sabedoria divina derrota a sabedoria humana em vários aspectos. A sabedoria humana é temporária, a sabedoria divina é eterna. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. É uma citação tirada de Isaías 29:14. Neste texto de 1 Coríntios, Paulo dispara uma série de perguntas que ridicularizam a sabedoria humana. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Em essência, o apóstolo está perguntando: onde estão as pessoas que conseguiram refinar o conhecimento humano ao ponto de reivindicar superioridade em relação a Deus? A sabedoria humana conseguiu eliminar as guerras, a fome, o crime, a pobreza ou a imoralidade? A que ponto os argumentos perspicazes e a magnífica retórica trouxeram à humanidade? As pessoas estão em situação melhor por causa deles ou simplesmente mais conformadas e complacentes? A sabedoria humana nada mudou. A vida está cheia dos mesmos problemas e dilemas que sempre assolaram a raça humana. As opiniões humanas são frequentemente contraditórias, estão sempre mudando e algumas vezes saindo de moda somente para voltar à tona em outra geração. Por haver rejeitado a autoridade divina, a sabedoria reciclada desse mundo não possui uma âncora para mantê-la firme. A sabedoria humana é impotente, a sabedoria divina é poderosa. Paulo salienta nos versículos 21 a 25 que a sabedoria do mundo é espiritualmente ineficaz, não consegue melhorar a natureza humana ou levar as pessoas a aproximarem-se de Deus. A igreja contemporânea precisa desesperadamente reconhecer esta verdade. Todos os filósofos, intelectuais, sociólogos, antropólogos, psicólogos, políticos e outras pessoas sábias, juntas, nunca conseguiram encontrar uma solução para o problema do pecado, ou jamais conseguiram trazer o homem mais para perto de Deus. Nossa espécie está em pior situação hoje do que jamais esteve, com maiores índices de suicídio, ameaças de guerra nuclear, níveis epidêmicos de frustração, confusão, depressão e devassidão. A sabedoria humana de nossa época está tão falida quanto todas as filosofias da antiga Corinto, e talvez até mais. A verdade é que a sabedoria e a filosofia humana tendem a agravar o estado da humanidade, não melhorá-lo. Os problemas contemporâneos, tais como guerras, racismo, alcoolismo, crimes, divórcio, drogas e pobreza, todos atestam isso. Estas coisas são diagnosticadas universalmente como males, mas continuam a crescer mais amplamente e mais seriamente à medida em que não se acha a cura. E quanto mais o mundo depende da sabedoria humana, tanto mais esses problemas se agravarão. Existe uma solução? Certamente. Aprove a Deus salvar os que creem pela cura da pregação. A pregação enfatiza tanto a mensagem quanto o método através do qual Deus escolheu como meio primordial para salvar as pessoas, ou seja, a simples proclamação do Evangelho. A Nova Versão Internacional diz: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os que desejam colocar a dramatização, a música e outros meios mais sutis no lugar da pregação deveriam levar em conta o seguinte: Deus intencionalmente escolheu uma mensagem, uma metodologia que a sabedoria deste mundo considera como loucura. O termo grego traduzido para loucura é moria, de onde o idioma inglês tira a sua palavra imbecil. O instrumento que Deus utiliza para realizar a salvação é literalmente imbecil aos olhos da sabedoria humana, mas é a única estratégia de Deus para proclamar a mensagem. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Os que abrem mão da sabedoria humana em favor da loucura divina recebem vida eterna. Essa loucura é a única esperança de todas as pessoas. O evangelho simples, portanto, supre tudo o que a complexa sabedoria humana sempre buscou. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Observe que Deus não espera que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade através da engenhosidade humana. Ele escolheu a loucura da pregação. As pessoas não podem chegar a Deus através do uso de seu próprio raciocínio ou serem conduzidas até ele através da manipulação.
mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Este é o plano divino, estabelecido na sabedoria de Deus. Paulo não estava argumentando em favor de uma pregação tola, simplesmente destacou o fato que a pregação do evangelho é louca conforme a sabedoria humana. Aqueles que promovem os princípios de marketing no ministério da igreja sugerem que, se as pessoas não querem pregação, devemos dar-lhes o que desejam. E qual é a opinião de Paulo quanto a isso? Paulo foi inequívoco, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus querem um sinal? Por que não dar-lhes? Os gregos amam filosofia, por que não moldar a mensagem em um diálogo filosófico? Afinal, este não é o mesmo apóstolo que disse, fiz-me tudo para com todos? Mas aqui também percebemos que, embora Paulo estivesse disposto a se tornar servo de todos, ele não se dispôs a modificar a mensagem ou alterar o desígnio de Deus quanto à pregação do evangelho. Paulo não se dispôs a alimentar as preferências da sabedoria humana, realizando sinais a fim de satisfazer as exigências dos que gostavam de algo sensacional, nem amoldou a mensagem em termos filosóficos para agradar aos mais intelectuais. Em lugar disso, Paulo pregou o evangelho pregou a Cristo crucificado, uma pedra de tropeço para os judeus incrédulos e loucura para os gregos filosóficos. Os judeus queriam ver demonstrações de poder, os gregos queriam ouvir sabedoria. Somente aqueles que responderam à loucura da mensagem pregada encontraram ambos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Ironicamente e tragicamente, aquilo que a sabedoria humana considera como louco e fraco é a expressão mais cristalina possível do poder e da sabedoria de Deus. Porque a assim chamada loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a suposta fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria humana é para a elite, a sabedoria de Deus é para todos. Paulo conhecia muito bem os membros da igreja de Corinto. Por isso, recordou-lhes que pouquíssimos dentre eles haviam alcançado um status nobre no mundo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Prosseguindo com o contraste duplo, louco, sábio, fraco e forte, Paulo salientou que poucos cristãos em Corinto eram altamente instruídos, poderosos, ricos ou famosos. E é claro, aqueles poucos que assim eram tinham perdido muito do seu status quando se tornaram cristãos. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana, a sabedoria de Deus para socorrer os padrões humanos. Contudo, Deus usa a loucura deste mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas para envergonhar os poderosos, as humildes para envergonhar os orgulhosos, aliás desprezadas para envergonhar os eminentes. Nossa tendência é pensar que Deus precisa se utilizar de intelectuais para ganhar outros intelectuais, mas o fato é que ninguém é ganho para Cristo por meio de proeza ou destreza intelectual. Aqueles que estão à busca de algo que lhes impressione intelectualmente considerarão a mensagem como loucura. Por outro lado, aqueles que já sondaram as profundezas da sabedoria mundana e a perceberam vazia, não precisam de um argumento impressionante para convencê-los do Evangelho. Conheço médicos e professores de universidades que foram ganhos para Cristo por faxineiros e biscateiros. Foi desta forma que Deus arquitetou o Evangelho, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A sabedoria humana exalta o homem, a sabedoria divina glorifica a Deus. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A salvação é uma obra efetuada totalmente por Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. A sabedoria humana deseja inventar um caminho para a salvação, no qual as pessoas tenham o mérito. Se não podem receber todo o mérito, acabam se contentando de ter uma parcela dele.
Mas no plano de Deus, nenhum salvo tem de que se gloriar. Isso acontece porque Deus realiza tudo em favor dos que ele salva. Estes nada contribuem. Deus os escolhe, chama e atrai, capacitando-os a crer em sua vontade soberana e não na resolução humana ou na decisão humana. Deus até determina quem será salvo. Tudo é por iniciativa dele. Nenhum aspecto da salvação depende de qualquer bem que existe no crente. Mas Cristo Jesus se nos torna da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. No capítulo 8, examinaremos mais cuidadosamente o soberano papel de Deus na salvação. Note, entretanto, que a essência da obra de Deus é vista através de nossa união com Cristo. Deus não apenas nos dá sabedoria, justiça, santificação e redenção. Antes, ele nos coloca em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Deus nos une soberanamente com Cristo, de modo que tudo o que ele é se torna nosso. Observe a perfeita suficiência da obra salvadora de Deus. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Há algo mais que precisamos além do que já nos foi dado em Cristo? É certo que não. Aliás, qualquer tentativa de aumentarmos o que Deus fez em nosso favor somente anula a sua graça. Qualquer esforço que para somarmos alguma coisa ao dom perfeito ao perfeito dom divino apenas o diminui. Qualquer proposta de ampliarmos a sabedoria de Deus com perspicácia terrena apenas deforma sua perfeição absoluta. Jamais poderíamos melhorar a Cristo e a sua palavra. Ao contrário da sabedoria humana, que exalta o pecador, a sabedoria divina glorifica a Deus, como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em outra carta, Paulo escreveu: mas onde esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não devemos nos admirar do fato de que Paulo estava decidido a nada saber, exceto a Jesus Cristo crucificado. Por que haveria ele de discursar sobre filosofia ou pontos de vistas? Essas coisas nada têm a oferecer. Mas Jesus Cristo, o Salvador e Redentor crucificado e ressurreto, oferece a única esperança verdadeira para o mundo. O pregador fiel, aliás, cada discípulo verdadeiro, tende a asseverar perante um mundo incrédulo que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida. Se procurarmos ganhar o mundo com entretenimento, ou com argumentação inteligente, ou com credenciais acadêmicas, ou ainda com sabedoria mundana, fracassaremos e, em última análise, enganaremos as pessoas. Paulo afirmou aos Coríntios: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se Paulo tivesse ganho por meio de erudição, ou de linguagem habilidosa, ou de um discurso dinâmico, a confiança deles teria sido mal empregada. Lembre-se, Paulo chegou a Corinto após ter sido açoitado e aprisionado em Filipos, expulso de Tessalônica e Bereia e escarnecido em Atenas. Ele estava consciente de que Corinto era uma cidade moralmente corrupta, um centro de vida desregrada e prostituição. A cidade retratava um estilo de vida pagão. Paulo poderia ter sido tentado a ser menos confrontador, talvez a realizar seu ministério de maneira diferente e a amenizar a ofensa da cruz. Mas declara explicitamente que resolveu não fazer qualquer uma dessas coisas. A mensagem e pregação de Paulo não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Ele não estava interessado em mudar a mente das pessoas, desejava que Deus transformasse a vida delas. Não tinha uma mensagem própria para proclamar. Fora chamado para pregar o Evangelho, e foi isso que tornou seu ministério tão poderoso. Em 1871, Charles Spurgeon disse em um de seus sermões: Jesus é tornado da parte de Deus sabedoria para nós. Não mais procuramos sabedoria nos pensamentos que procedem da mente humana, mas olhamos para Cristo. Não esperamos adquirir a sabedoria através da cultura do homem, mas esperamos ser tornados sábios através de nos assentarmos aos pés de nosso Mestre, aceitando-o como a sabedoria do próprio Deus. Então, ele acrescentou a seguinte observação irônica que pronunciou sua postura em anos mais tarde, durante a controvérsia do declínio. O que está acontecendo agora também ocorreu nos dias dos apóstolos. Há aqueles que afirmam que o Evangelho foi proveitoso para muitos na época de obscuridade em que viveram, podendo ajudar e melhorar a grande massa da humanidade.
Mas hoje, de acordo com os sabichões desse século intensamente iluminado, procura-se uma teologia mais progressiva, mais avançada do que o evangelismo, que agora é tão amplamente ridicularizado. Homens de inteligência, cavaleiros de pensar profundo, devem nos ensinar doutrinas que eram desconhecidas para nossos pais. Devemos continuar aprimorando nosso conhecimento da verdade divina até deixarmos para trás os apóstolos Pedro e Paulo e todos aqueles velhos dogmáticos. Ninguém pode imaginar que quão sábios nos tornaremos. Irmãos, nossas mentes abominam isso. Odiamos essa conversa acerca de progresso e pensar profundo. Gostaríamos apenas de conhecer a Cristo tanto quanto o conheciam os pregadores de outrora. Receamos que as especulações e as contemplações dos escribas antigos e modernos e as descobertas dos intelectuais ecléticos, ao invés de tornarem mais intensa luz, através dos pensamentos dos homens, têm tornado as trevas mais negras, extinguindo um pouco da luz que havia no mundo. Novamente cumpriu-se a escritura: destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Com frequência Deus tem tornado louca a sabedoria do mundo. Contudo, a igreja tem reiteradamente sido cortejada pela ideia de que a sabedoria deste mundo possui algum valor, alguma utilidade, e por isso precisamos conhecê-la melhor, a fim de podermos ministrar com eficácia. Paulo sabia que isto não era assim. Homens de Deus, através dos séculos, têm sempre reconhecido não ser isto verdade. Nossa fé não pode se apoiar na sabedoria dos homens, mas tão somente no poder de Deus.